Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Esse brado soou em meio a essas trevas. Não esperem ter uma visão completa através de cada palavra que o compõe, como se elas procedessem do alto como um feixe de luz do límpido sol da justiça. Há luz nesse brado, luz fulgurante e intermitente, mas há em seu cerne escuridão impenetrável, onde a alma está pronta para desfalecer por causa da terrível escuridão. Nosso Senhor estava, então, na parte mais escura do seu caminho. Ele havia pisado no lagar por horas e a obra estava quase consumada. Chegara ao ponto culminante de sua angústia. Este é o seu doloroso lamento vindo do abismo mais profundo da miséria. Deus meu, por que me desamparaste? Não creio que os registros dos tempos, ou até mesmo da eternidade, contenham uma frase mais cheia de angústia. Aqui, o absinto, o fel e todas as outras substâncias amargas são superados. Aqui, pode-se olhar como para um vasto abismo, e como se forçasse seus olhos e olhasse até onde a visão não mais alcançasse. Contudo, não se percebe o fundo. É imensurável, incompreensível e inconcebível. Essa angústia do Salvador em favor de vocês e de mim não supera em medida o peso do pecado que merecia ou o amor que a superou. Adoremos naquilo que não podemos compreender. Escolhi esse assunto para ajudar os filhos de Deus a entenderem um pouco das suas infinitas obrigações para com seu Senhor Redentor. Se a altura do seu amor pode ser medida, deve ser pela profundidade de sua dor, se esta puder alguma vez ser conhecida por nós. Vejam com que preço ele nos redimiu da maldição da lei. Enquanto veem isso, perguntem a si mesmos: que tipo de pessoas deveríamos ser? Que medida de amor deveríamos retribuir para aquele que suportou a maior pena para que pudéssemos ser libertos da ira vindoura? Não digo que eu possa me aprofundar nisso, apenas me arriscarei e ir à beira do precipício. Peço-lhes para que olhem para baixo e rogo que o Espírito de Deus concentre a mente de vocês neste lamento agonizante do nosso Senhor, enquanto ele ecoa através das densas trevas: Deus meu, por que me desamparaste? Com a ajuda do Espírito Santo, vamos nos preocupar com o fato, ou o que o nosso Senhor sofreu. Deus o havia desamparado. A amargura de espírito é mais difícil de suportar do que uma dor no corpo. Você pode criar coragem e suportar a aflição da doença e dor, enquanto o espírito for vigoroso e valente. Mas se a própria alma for tocada e a mente se tornar doente de angústia, em seguida, cada dor é aumentada em termos de gravidade e não há nada com o que sustentá-la. Tristezas espirituais são o pior dos sofrimentos mentais. Um homem pode suportar grande tristeza de espírito em relação a assuntos mundanos, se ele sentir que tem o seu Deus a quem recorrer. Ele ficará perplexo, porém não desanimado. Como Davi, ele dialoga consigo mesmo e indaga: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Mas se o Senhor foi tirado, se a aconchegante luz da sua presença for escurecida mesmo por uma hora, há um tormento dentro do peito que só posso comparar a um prelúdio do inferno. Esse é o maior de todos os pesos que pode pressionar o coração. Isso faz o salmista suplicar: não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Podemos suportar um corpo que sangra e até mesmo um espírito ferido, mas uma alma consciente do abandono por parte de Deus está além da concepção insuportável.
Quando Deus esconde a face do seu trono e estende sua nuvem sobre ele, quem pode suportar a escuridão? Essa voz, vinda do fundo do inferno, marca o mais profundo sofrimento do Salvador. O abandono foi real. Embora, sob algumas circunstâncias, nosso Senhor pôde dizer: o Pai está comigo, mas aqui era solenemente verdade que Deus, de fato, o abandonou. Não foi uma possível falha de fé sua que o levou a imaginar o que não era verdadeiro. Nossa fé vacila, então pensamos que Deus nos abandonou. Mas a fé do nosso Senhor não oscilou nem por um momento, pois ele diz 2 vezes: Deus meu, Deus meu. Ó, o duplo apoio poderoso de sua firme fé. Ele parece dizer: mesmo que tu tenhas me abandonado, eu não te abandonei. A fé triunfa e não há nenhum sinal de fraqueza de coração em relação ao Deus vivo. No entanto, tão forte quanto sua fé, o Salvador sente que o Pai retirou sua reconfortante comunhão e treme sob a terrível privação. Não foi fantasia ou delírio da mente causada pela fraqueza do seu corpo, o calor da febre, a tristeza do seu espírito ou a aproximação da morte. Ele estava totalmente consciente até o fim. Cristo suportou sob a dor, perda de sangue, escárnio, sede e desolação, sem nenhuma reclamação da cruz, dos pregos ou do deboche. Não lemos nos evangelhos algo mais do que o natural brado de fraqueza: tenho sede. Ele suportou todas as torturas do seu corpo em silêncio. Mas quando chegou o abandono de Deus, então seu grande coração irrompeu na expressão Lamá Sabactane. Seu único gemido é em relação ao seu Deus. Não é: por que Pedro me desamparou? Por que Judas me traiu? Essas eram dores agudas, mas aquela é a mais pungente delas. Esse golpe o dilacerou. Deus meu, por que me desamparaste? Ele não sentiu uma tristeza ilusória, mas uma ausência real. Esse foi um abandono muito marcante. Não é do feitio de Deus abandonar seus filhos ou servos. Seus santos, quando estão para morrer em grande fraqueza e dor, encontram-no próximo. São levados a cantar por causa da presença de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Os santos que estão morrendo têm visões claras do Deus vivo. Nossa comunhão com Deus nos ensinou que, se o Senhor estiver longe em outras ocasiões, Ele nunca estará ausente do seu povo na fornalha da aflição ou quando se trata da morte. Em relação aos 3 santos rapazes, não lemos que o Senhor tenha estado visivelmente com eles até que eles caminhassem no fogo da fornalha de Nabucodonosor, mas ali e naquele momento o Senhor se encontrou com eles. Sim, amados, a maneira e o hábito de Deus é fazer companhia para o seu povo aflito. E mesmo assim, Ele abandonou seu filho na hora da sua tribulação. Como é costumeiro ver o Senhor com suas fiéis testemunhas quando resistem até sangrar. Leiam o livro dos mártires, e não me importo se vocês estudam as primeiras perseguições ou as mais atuais. Vocês as verão todas iluminadas com a presença evidente do Senhor com suas testemunhas. Será que o Senhor já falhou em sustentar um mártir no momento da morte? Será que Ele já abandonou uma das suas testemunhas no cadafalso? O testemunho da igreja sempre foi que, enquanto o Senhor permitia que seus santos sofressem no corpo, Ele sustentava o espírito deles tão divinamente que eles têm sido mais do que vencedores e tratado seus sofrimentos como leves aflições. O fogo não é um mar de rosas, mas tem sido uma carruagem de vitória. A espada é afiada e a morte é amarga, mas o amor de Cristo é doce e morrer por Ele tornou-se glória. Não, Deus não costuma abandonar seus campeões ou deixar mesmo o menor dos seus filhos na hora da provação. Quanto ao nosso Senhor, esse abandono foi singular. Será que o seu pai já o tinha deixado antes? Vocês já leram todos os 4 evangelhos e encontraram qualquer exemplo anterior em que ele se queixasse de seu pai tê-lo abandonado? Não, ele disse: eu sei que sempre me ouves. Jesus viveu em constante contato com Deus. Sua comunhão com o Pai era sempre próxima, estimada e clara. Mas agora, pela primeira vez, ele indaga: por que me desamparaste? Isso foi muito marcante, um enigma solucionado apenas pelo fato de que Ele nos amou e se entregou por nós.
e na execução do seu amoroso propósito enfrentou essa tristeza de prantear a ausência do seu Deus. Esse abandono foi muito terrível. Quem pode dizer com propriedade o que é ser abandonado por Deus? Podemos apenas formar uma suposição por aquilo que sentimos por causa de um abandono temporário e parcial. Deus jamais nos deixou completamente, pois Ele disse expressamente: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. No entanto, por vezes, sentimos como se Ele nos tivesse abandonado. Clamamos: ah, se eu soubesse onde o poderia achar. Os claros raios brilhantes do seu amor foram retirados. Assim, somos capazes de formar uma pequena ideia como o Salvador se sentiu quando seu Deus o abandonou. A mente de Jesus ficou concentrada sobre um assunto obscuro e nenhum tema animador o consolava. Era a hora que fora estabelecida para que ficasse diante de Deus como portador de pecados conscientes, de acordo com esta antiga profecia, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então cumpriu-se a afirmação: Ele o fez pecado por nós. Pedro diz, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Pecado, pecado. O pecado estava em todos os lugares, ao redor e sobre Cristo. Ele não havia pecado, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, de todo o povo escolhido de Deus. Jesus não recebeu forças vindas do alto, nenhum óleo e vinho secretos derramados em suas feridas. Ele tinha que aparecer no caráter solitário do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E, portanto, o Senhor devia sentir o peso do pecado e o afastamento daquele rosto sagrado que não podia mais olhar para ele. Seu pai, naquele momento, não lhe deu nenhum reconhecimento. Em outras ocasiões, uma voz foi ouvida dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mas agora, quando tal testemunho parecia ser extremamente necessário, o oráculo não estava lá. Ele estava pendurado como um anátema, um maldito sobre a cruz, porque ele próprio fez-se maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E o Senhor seu Deus não o reconheceu diante dos homens. Se fosse do agrado do Pai, ele poderia ter-lhe enviado 12 legiões angelicais, mas nenhum anjo veio depois que Cristo deixou o Getsêmani. Seus ofensores cuspiram em seu rosto, mas nenhum serafim veloz veio para vingar tal indignidade. Eles o amarraram e o açoitaram, mas ninguém de todo o exército celestial interferiria a fim de proteger seus ombros do chicote. Eles o pregaram no madeiro e o levantaram, e zombaram dele, mas nenhum grupo de espíritos ministradores apressou-se em dispersar a turba e libertar o príncipe da vida. Não, ele parecia estar abandonado, ferido de Deus e oprimido, entregue a homens cruéis, cujas mãos perversas tornaram sua vida uma miséria descomedida. Ele bem poderia perguntar: Deus meu, por que me desamparaste? Mas isso não era tudo. Agora seu pai havia secado aquele fluxo sagrado da comunhão pacífica e comunhão amorosa que tinha fluído por toda a eternidade até aquele instante. Ao longo de toda a sua vida terrena, ele mesmo disse, como se lembram: sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixarei só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Aqui estava seu permanente consolo, mas todo o consolo dessa fonte estava para ser retirado. O Espírito Divino não ministrou ao seu espírito humano. Nenhuma comunicação com o amor do Pai foi derramada em seu coração. Não era possível que o juiz sorriria para alguém que representasse o prisioneiro no tribunal. A fé de nosso Senhor não lhe faltou, como já abordei, pois ele declarou: Deus meu. Contudo, nenhum apoio sensível foi dado ao seu coração e nenhum consolo foi derramado em sua mente. Um escritor declara que Jesus não experimentou a ira de Deus, mas sofreu apenas a ruptura da comunhão divina. Qual é a diferença? Se Deus retira o calor ou cria o frio, é tudo a mesma coisa. Ele não recebeu um sorriso sobre si, nem permissão para sentir que estava perto de Deus. E isso, ao seu espírito sensível, foi sofrimento do tipo mais profundo. Certo santo disse uma vez que, em sua tristeza, teve de Deus o que era necessário, mas não o que era doce. Nosso Senhor sofreu ao ponto extremo de privação.
Ele não tinha a luz que faz a existência ser vida e a vida ser bênção. Aqueles que sabem, até onde é possível, o que é perder a presença e o amor conscientes de Deus, podem levemente supor como foi a tristeza do Salvador agora que ele sentiu o abandono por seu Deus. Como diz a palavra, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Para nosso Senhor, o amor do Pai era o fundamento de tudo. E quando isso lhe foi tirado, tudo foi perdido. Nada restou dentro, fora, acima, quando seu próprio Pai, o Deus de toda a sua confiança, afastou-se dele. Sim, Deus deveras abandonou o nosso Salvador. Ser abandonado por Deus foi uma fonte maior de angústia para Jesus do que seria para nós. Você diz, como assim? Respondo, porque ele era perfeitamente santo. A ruptura entre um ser perfeitamente santo e o Santíssimo Deus deve ser, no mais alto grau, estranha, anormal, desconcertante e dolorosa. Se alguém aqui que não estiver em paz com Deus pudesse apenas conhecer sua verdadeira condição, desmaiaria de susto. Se vocês que não são perdoados apenas soubessem onde estão e o que são neste momento aos olhos de Deus, jamais sorririam novamente até que estivessem reconciliados com Ele. Infelizmente, somos insensíveis, endurecidos pelo engano do pecado e, portanto, não percebemos nossa verdadeira condição. A santidade perfeita de nosso Senhor trouxe a Ele uma terrível calamidade, ser abandonado pelo Santíssimo Deus. E Ele tinha uma comunhão perfeita, sendo Deus Filho com Deus Pai por toda a eternidade. Lembro-me também que o nosso bendito Senhor viveu em comunhão contínua com Deus, e ser abandonado era um sofrimento novo para Ele. Cristo não sabia o que eram as trevas até então. Sua vida tinha sido a luz de Deus. Pense, querido Filho de Deus, se você tivesse sempre vivido em plena comunhão com o Pai, seus dias teriam sido como os dias do céu na terra. E como seria terrível encontrar-se na escuridão do abandono. Se você puder conceber tal coisa acontecendo a um homem perfeito, você pode entender por que, para o nosso bem-amado, foi uma aprovação especial e infinita. Lembre-se, ele usufruía de uma comunhão com Deus bem maior, mais rica e mais constante do que qualquer um de nós. Sua comunhão com o Pai foi do tipo mais elevado, mais profundo, mais pleno. E o que a perda disso significou? Perdemos apenas gotas quando a nossa alegre experiência de comunhão celestial se vai. E mesmo assim, é perda fatal. Mas para nosso Senhor Jesus Cristo, o seu oceano de comunhão com Deus infinito secara. Não se esqueçam de que o Senhor era de tal natureza que estar sem Deus deve ter sido para ele uma calamidade esmagadora e infinita. Em todos os aspectos, Jesus era perfeito e capacitado para a mais elevada comunhão com Deus. O homem pecador tem uma terrível necessidade de Deus, mas ele não sabe disso e, portanto, não sente essa fome e sede que viriam sobre um homem perfeito caso ele estivesse privado de Deus. A sua própria perfeição tornaria inevitável que o homem santo devesse ou estar em comunhão com Deus ou desolado. Imagine um anjo desviado, um serafim que perdeu seu Deus. Considere-o perfeito em santidade e ainda assim caído a uma condição na qual ele não consegue encontrar o seu Deus. Não posso imaginá-lo. Talvez Milton, o autor do poema épico Paraíso Perdido, pudesse tê-lo feito. Esse anjo é sem pecado e confiante, e ainda assim tem um sentimento avassalador de que Deus está ausente dele. Ele vagou para o nada, uma região inimaginável às costas de Deus. Creio que ouço os lamentos do querubim. Deus meu, Deus meu, Deus meu, onde estás? Que tristeza para um dos filhos da manhã. Mas aqui temos o lamento de Jesus, o ser muito mais capaz de ter comunhão com a divindade, porque ele mesmo era divino. Sua dignidade para receber o amor do Pai é proporcional ao seu anseio por desfrutar desse amor. É infinito. Como filho, Jesus é mais apto de comungar com Deus do que jamais um anjo servil poderia ser. E agora que Cristo está abandonado por Deus, o vazio interior é maior, a angústia é mais amarga. O coração do nosso Senhor e toda a sua natureza eram, moral e espiritualmente, tão delicadamente formados, tão sensíveis, tão ternos, que ficar sem Deus era para ele uma dor que não podia ser medida. Nesse texto, eu vejo suportando o abandono e, entretanto, percebo que ele não pode suportá-lo.
Não sei como expressar o que quero dizer, exceto por tal paradoxo. Ele não consegue suportar estar sem Deus. Ele havia se entregado para estar sem Deus, como representante dos pecadores deve estar. Mas sua natureza pura e santa, depois de 3 horas de silêncio, vê esse ofício insuportável ao amor e pureza. E agora que a hora chegou, irrompendo, exclama: por que me desamparaste? Ele não discute com o sofrimento, mas não pode permanecer no ofício que o causou. Parece como se quisesse pôr um ponto final ao sofrimento, não por causa da dor, mas por causa do choque moral. Temos aqui a repetição daquela repulsa que ele sentiu diante de sua paixão, quando então clamou: se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Quando Cristo bradou: Deus meu, por que me desamparaste?, vemos a sua santidade perplexa com a sua condição de substituto pelos culpados. Aqui estás, amigo. Fiz o meu melhor, mas parece-me ter tagarelado como uma criança falando de algo infinitamente superior a mim. Então, friso o solene fato de que nosso Senhor Jesus estava na cruz, abandonado por seu Deus. E isso é pior do que o inferno de todos os perdidos para todo sempre. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz. Minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz. Darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração: tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim. Venha a mim. Venha a mim. A minha graça te chama. A minha graça te salva.